Muito bem, de volta com o nosso Vida Melhor. Que bom que você continua aí, fica mesmo. Aliás, se você conhece alguém que anda dormindo mal, se você sabe que pode ajudar alguém com este assunto, a gente vai falar sobre hormônios e qualidade de sono. Lembrando que o sono é um dos pilares da boa saúde. Manda aquela mensagem, dá aquela ligadinha, fala, coloca na Rede Vida. Aqui a gente vai aprendendo. E a gente vai aprendendo para poder fazer boas escolhas, para ter uma vida cada vez melhor, né? Hoje a gente conversa sobre esse assunto com ele, que é supervisor da residência do serviço em otorrino do Hospital Santa Marcelina, diretor-presidente do IBRACE, otorrinolaringologista, sempre colabora com a gente, Dr. Edson Monteiro. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Para sentar, para a gente começar esse assunto, que você sabe que é um assunto muito caro a mim. Eu gosto muito de conversar sobre hormônios e sobre sono, né? Porque quem já passou pelo sintoma desconfortável de um hipotiroidismo, eu digo que já passou, porque depois que a gente controla, a gente tira isso de letra, não é mais problema, sabe o quanto é ruim a gente ter um descontrole hormonal. É verdade. Que afeta tudo, inclusive o sono. Pois é. E cada vez mais está se conhecendo exatamente qual é a repercussão do sono mal dormido, né? Que é uma doença. Porque até 30 anos atrás, o sono, o ronco, era até só pitoresco ou incomodava só quem dormia ao lado do roncador, né? E hoje em dia, os estudos estão muito adiantados, né? E aqui no Brasil também nós temos aqui escolas aqui que desenvolvem trabalhos e tudo a respeito disso. E nós sabemos que o sono, e principalmente a apneia, né, do sono, ela tem uma série de repercussões no organismo, mas uma série delas. Então, todos os sintomas que de repente estão no compêndio da medicina, né, que estão nos livros da medicina, que estão nas queixas dos consultórios, dos ambulatórios do dia a dia, em algum momento, de alguma forma, o sono está envolvido nisso, Cláudia. Sabe? Então, por exemplo, nós viemos aqui para falar... O sono tem vários aspectos, podemos falar de muitos aspectos, mas nós vamos ser objetivos e falar daquilo que você me pediu para a gente conversar, que é sobre os hormônios, né? Então, nós temos alguns hormônios que são muito importantes e têm relação estrita com o sono. Por exemplo, o hormônio do crescimento, o GH, né? Então, o hormônio do crescimento, ele é importante nos jovens, na criança, no adolescente, para o crescimento mesmo do organismo, desenvolvimento, massa muscular, ossos e tudo mais. E no adulto, ele é importante para a nossa renovação celular. Quer dizer, para o hormônio do crescimento, que é chamado GH, né? Em inglês a sigla é GH. Então, esse hormônio, ele faz com que haja novas multiplicações celulares para que as células se mantenham por um tempo de vida mais longo e assim por diante. Com o hormônio do crescimento, esse GH, ele aparece, ele tem um pico de formação dele principalmente durante o sono, mas não durante o sono inteiro, na primeira fase do sono, na metade do sono, para a gente simplificar, né? E se a pessoa tem o sono prejudicado, no começo do sono principalmente, porque tem gente que tem prejuízo do começo do sono, tem pessoas que têm prejuízo da metade do sono para o final. Isso interfere também quais hormônios vão ser prejudicados, né? Porque o GH, o do crescimento, é no começo. E ele, o que ele faz, o GH? O GH começa a aumentar, então você revitaliza, renova o seu organismo durante o sono, e ele faz com que o cortisol, que nós já falamos uma entrevista. A gente falou de cortisol, que está ligado ao estresse, que dá fadiga adrenal. Isso. Que faz com que, às vezes, a gente acabe engordando. Exatamente. Então, o que acontece? O cortisol, o GH alto, ele antagoniza o cortisol lá na adrenal. Então, ele faz com que o cortisol baixe. Então, você começa a ter a indução do sono, bonitinho, começa cada vez mais o GH subir, então vai te revitalizar o organismo e o cortisol vai baixando, baixando. Ele tem que estar baixo, mas ele se mantém baixo. Depois, na metade do sono, aí o GH começa a baixar e o cortisol começa a subir devagarinho até você despertar. Então, assim, o hormônio do crescimento ele é muito importante, né? Mas tem vários outros, né? Por exemplo... Eu pedi essa pauta, inclusive, porque eu recebo muitas telespectadoras se queixando de entrei na menopausa e tenho insônia todas as noites. E aí eu fico pensando, isso tem a ver com a nossa queda hormonal? Ah, sim.
Porque durante a menopausa, durante o climatério, até acontecer a menopausa, os hormônios vão caindo, principalmente os hormônios sexuais, que é a progesterona, a testosterona e o estrógeno em suas várias divisões, estradiol, estriol, estrona, tem vários, né? Isso é natural, isso é um processo de envelhecimento do organismo, né? Então, o que acontece? Quando começa a cair esses hormônios, a progesterona, por exemplo, ela caindo, a progesterona, ela é muito importante porque durante o sono, nós temos um aumento da progesterona na primeira fase. Então, ela é importante durante o sono porque ela é um antagonista do cortisol, a progesterona, tanto quanto o GH. Também como o GH. Quanto o GH. A progesterona, por exemplo, ela é importante na vitalidade do organismo, ela faz com que, ela antagoniza um hormônio produzido na adrenal. Antagonista quer dizer, ela vai contra um hormônio que é produzido na adrenal, que são os mineralocorticoides. É uma substância que regula os elementos químicos que nós temos no organismo, regula a pressão arterial em última análise. Então, se você começa a ter uma queda da progesterona, você vai ter um problema sério, que é o aumento desses mineralocorticoides. Então, você começa a ter edema, inchaço, né? Porque você não tem um antagonista que é a progesterona. Tanto que a pessoa, quando usa progesterona, faz reposição de progesterona, ela começa a enxugar, ela perde peso, mas não é que ela perde peso, ela diminui a retenção hídrica. Né? E a progesterona também ela é importante, que acontece na menopausa. Às vezes a pessoa está na menopausa, ela começa a ter uma sensação de opressão no peito, uma falta de ar, que vai escutar o pulmão, não tem nada no pulmão, o pulmão está bem, não tem doença pulmonar nenhuma. Sabe por quê? Porque a queda da progesterona, ela tem um efeito importante na respiração dos músculos intercostais, os músculos da costela. Um pouco também no diafragma, que é o músculo principal da respiração. Então, nós temos receptores de progesterona desde a garganta, na laringe, traqueia, pulmão. E quando começa a cair o nível da progesterona, isso não é só na mulher, no homem e na mulher. Porque também a progesterona começa a cair no homem. Porque a progesterona não é só produzida no ovário, é na suprarrenal, que nós já conversamos aqui, mas no homem, no testículo também produz progesterona. Tem umas célulazinhas lá que produzem progesterona. Então, com a idade, o homem também vai perdendo essa capacidade da produção de progesterona. Então, começa a ter problemas, a pessoa tem uma falta de ar, acha que isso aí é ansiedade, que é uma depressão, que é alguma coisa nesse sentido, que é alguma coisa psicológica, é a queda hormonal, queda de progesterona. E é uma simples reposição de progesterona. Nossa, mas progesterona a gente não repõe só em mulher? Não. Progesterona é um hormônio sexual que tem nos dois. Da mesma forma que as mulheres, às vezes, precisam repor testosterona. Também, da mesma maneira, só que na dosagem adequada, porque cada gênero tem uma dosagem certa. O homem é uma coisa, a mulher é outra, tanto testosterona quanto a progesterona. Então, muitas vezes, quando faz o exame da polissonografia, vem aquela tal da apneia obstrutiva, que é uma coisa, mas vem uma apneia central, que você vai ler lá. Quem já fez exame vê. Ah, tem apneia central, o que tem a ver isso? Apneia central é a falta de competência da contração dessas musculaturas aí, de comando central. Isso é mediado pela progesterona. Você falou do estrógeno, da testosterona também, né? Que ela também tem a ver com vitalidade, como a progesterona também, né? Mas você vê a progesterona no começo da noite, né? A testosterona já na metade para o final da noite. Também interfere no sono? Se o sono for prejudicado da metade para o final da noite, porque é quando a testosterona está baixa no início do sono e ela começa a aumentar no segundo metade do sono, começa a subir. E ela tem que estar alta logo cedo. Tanto que o homem mais jovem, tudo, até dependendo da idade, ele tem ereção pela manhã, porque a testosterona está alta. Né? E então o que acaba acontecendo? Quando a pessoa tem apneia ou sonos muito interrompidos durante a noite, a testosterona não consegue pegar, não consegue aumentar o nível. Olha que interessante, se a gente tem um sono ruim, a gente está bagunçando todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo, exatamente. E aí você tem fatores outros, inclusive, você falou aqui eu estava vendo você comentando aqui no vídeo,
sobre a fome, sobre a compulsão alimentar. O fato de você dormir mal, também ter apneia do sono, aumenta a produção, inibe um hormônio que é produzido no estômago e outro que é produzido pelas células adiposas, que é a grelina e a leptina. Então, a leptina que é produzida pelo tecido adiposo, pela gordura, ela dá saciedade. Então, o que acontece? Você diminui a leptina, você não tem saciedade. A leptina diminui com o aumento, com o distúrbio do sono. E aumenta a grelina, que é produzida no estômago, que aumenta a fome. Então, quer dizer, se a pessoa realmente tem um sono inadequado, são os dois ciclos do sono que precisam estar bem adequados. Se ela tiver o sono inadequado, ela tanto vai ter mais fome, como ela vai ter também falta de saciedade. Então, ela começa a ter obesidade. Tem que dormir bem, então, para não ter obesidade. Não ter obesidade. Além de retenção hídrica, que acabamos de falar, por causa dos hormônios. Então, Doutor, quem não dorme bem, tem como mudar essa situação? A falta de sono ou a insônia é tratável? Responde isso para mim daqui a 2 minutinhos. Tá bom. Quero saber. Né? A gente ouve muito falar nessa relação, inclusive com os hormônios. Aí eu sei que já tem muita gente em casa. Eu não posso fazer reposição hormonal. Também vou perguntar sobre isso, tá? E vamos ver se dá pra gente tratar a nossa falta de sono, já que o sono é tão importante pra nossa saúde. Agora você viu, né, que às vezes você tá aí, olha, ganhou peso, tá inchada porque os hormônios estão bagunçados. Mas você quer saber? Começa a sua série de atitudes agora em benefício da sua saúde, porque você merece. Muitas vezes você se coloca lá em último plano, cuida da família toda, né? Mulher, então, é sempre muito assim, a gente está sempre muito antenada nos filhos, no marido, na casa e vai, às vezes, se colocando lá em último plano. Aí o que acontece? A autoestima baixa, você começa a ter prejuízo na sua saúde, muitas vezes você acaba engordando e vai empurrando a vida com a barriga, só que com a autoestima lá embaixo, não se gostando, não se aceitando. Vamos dar um basta? Vamos virar a chavinha agora? Bom, doutor Edson Monteiro, e a pergunta que eu deixei no ar, né? Insônia tem tratamento? Então, é complexo, a sua pergunta é complexa, né? Porque assim, veja bem, quando uma pessoa está doente, quando a pessoa está com uma virose, está com uma infecção mesmo, o que o organismo faz? A pessoa se recolhe num cantinho e dorme. Né? Quando a pessoa acaba de ser operada, eu passei até por um procedimento que um cardiologista falou para eu fazer o quê? Repouso. Mas você fala, repouso é uma coisa meio abstrata. O repouso, o dormir direito, faz com que o nosso organismo se regenere, nosso organismo crie resistência. O fato de dormir, cada vez mais a sociedade, no mundo inteiro, tem dormido menos. Né? Então, antigamente se dormia uma média de 10 horas, 8 horas. Hoje, as pessoas estão dormindo 6 horas ou menos. Eu sou uma mulher antiga. Eu durmo 9 horas por noite. Isso é muito importante. É muito importante dormir bem, porque as pessoas têm encurtado por questões de compromisso, tudo o seu, principalmente videogame, televisão no quarto, essa coisa toda. Então, um conselho que eu poderia, uma recomendação que eu poderia dar é procure sanear o seu sono, porque ele é a principal ferramenta que você vai ter para cuidar da sua saúde. Claro que algumas medicações que você mesmo tem apresentado aqui, alguns suplementos, são importantes. É claro que se você, por exemplo, está na menopausa, não adianta só dormir bem, você tem carência hormonal, né? Então, mediante orientação de um profissional correto, de um ginecologista ou um clínico, alguém, mesmo que você tenha algum receio de ter um câncer de mama, alguma coisa assim, ou um câncer de próstata, seja o que for, você tem que ir com um profissional que vai ver marcadores tumorais para ver se você tem indicação de fazer reposição hormonal. Existe muito preconceito, muita celeuma, muita confusão em cima desse tema, né? Mas, na verdade, nós não podemos deixar a natureza correr solta
e a gente ir envelhecendo, nosso organismo ir se desgastando sem a gente tomar atitude nenhuma. Nós temos. Eu penso exatamente assim, eu acho que Deus nos capacita e capacitou esses médicos, esses pesquisadores, né, deu inteligência, porque eles foram escolhidos para isso, né? Então a gente tem que fazer uso mesmo dessas descobertas, né? E procurar se alimentar direito. Então, por exemplo, para os hormônios funcionarem corretamente, você vê, por exemplo, quando chega a menopausa, nós falamos, por exemplo, dos hormônios, né? Aí começa a cair os hormônios a todos aqueles distúrbios do sono e vice-versa. O distúrbio do sono levando à perda hormonal. O que vai acontecer? O colesterol da pessoa começa a aumentar. Porque o colesterol é a base, o colesterol produzido pelo fígado é a base da formação dos hormônios sexuais. A progesterona, a testosterona, todos esses hormônios dependem do colesterol do fígado. O fígado produz colesterol e ele é transformado no testículo, no ovário, na adrenal, em hormônio sexual. Coisa mais linda que é o nosso corpo, né? Tudo interligado. Tudo interligado. Você está entendendo? E está entendendo a importância de você cuidar do seu sono? Porque às vezes a gente cuida de uma dor porque está doendo e a gente vai sendo negligente com sono que não está acontecendo da melhor forma, achando que tudo bem. Não, não tudo bem. Esse sono ruim prejudica todo o seu corpo. Isso é sério. Você falou para mim que a resposta, se tem cura para insônia, seria complexa, mas eu estou entendendo que se quem está assistindo a gente tem insônia, precisa ir ao médico, buscar ajuda. Exatamente. Cada caso é um caso e o médico vai fazer ali, então, todo um esquema para que esse paciente consiga dormir melhor. E no geral é assim, tem que repor as coisas que precisam ser repostas. Vamos dizer, precisa tomar hormônio sempre? Olha, tem um elemento químico chamado boro, existe um elemento químico chamado boro, que ele faz parte da composição, por exemplo, da progesterona. A progesterona, para ela ser formada no nosso corpo, precisa do boro. Então, você vai comer boro? Você vai tomar cápsula de boro? Até pode, mas boro tem no alface. Boro tem naquela... por isso que chá de alface é bom para dormir. É bom para dormir. Tem boro. De alface. Então ele estimula a produção de hormônios. Então, assim, tem que ter uma dieta orientada por nutricionista, tudo direitinho, porque você também não pode ficar... Nós estamos falando assim em verdura, eu vi que você mostrou um vídeo disso aí. Então, as verduras são muito importantes por causa desses elementos químicos que complementam a necessidade do nosso organismo. Mas você não pode repetir sempre a mesma verdura todo dia, porque senão é prejudicial. Então, você tem que ter um cardápio variado com relação a isso, né? Então, é assim, a higiene do sono, ela é muito importante para você poder ter condições, inclusive, de não ter infecções de repetição. Se você dorme mal, isso é provado, tem trabalhos científicos falando sobre isso, que você aumenta o risco de ter virose, o influenza e todas essas doenças que aparecem muito, virais, que aparecem muito no inverno, mas se você tiver um sono bom, se você se proteger, fazer a dieta adequada e tudo mais, você evita. Quem dorme mal é mais suscetível a ter infecção. Perfeito. Eu tenho 5 minutos, 5 perguntas. Prefere continuar no bate-papo livre ou vamos para as perguntas? Vamos às perguntas. Vamos então. Primeira delas na tela. Vamos lá. Esse médico aí dormiu. Achei que era médico e estava de branco, olha só. Mas talvez não seja. Gostaria de saber se quem tem doença de Hashimoto na tireoide tem alteração do sono. Então, a doença de Hashimoto é uma doença autoimune. Ela destrói a tireoide e vai levando a hipotireoidismo com o tempo, né? Levando, inclusive, a obesidade, uma série de outras situações. Realmente, a apneia do sono altera os hormônios também tireoidianos. Então, existe uma relação. Eu acabei de falar aqui que nós temos preponderância de doenças inflamatórias, infecciosas, com o sono alterado. E a Hashimoto não é diferente. Inclusive, para quem está fazendo essa pergunta a nós, começa a aparecer com o tempo alergias estranhas, que a pessoa nunca teve. Começa a desenvolver inflamação por causa de um alimento que nunca teve problema com esse alimento. Então, todas essas doenças autoimunes têm a ver. Tem relação com o sono. Tem relação. E aí, só para complementar, porque eu gosto sempre de falar isso, quem tem depois, por conta do Hashimoto ou não, o hipotireoidismo, tem um sono absurdo durante o dia, que é uma coisa que ninguém merece, né? E tem que procurar o endocrinologista. Tem que buscar um endocrinologista, não tem que ficar achando que isso é normal, não é normal. Depois, se você equilibra lá a sua medicação, você tira a vida de letra. Próxima pergunta na tela.
Sinto sono o dia todo e não durmo. Quando chega a noite, o sono foge. Só consigo dormir lá pelas 2 horas e durmo pouco. Já entrei na menopausa, não faço reposição hormonal. Será por isso? Pode ser isso e pode ser fadiga adrenal. Pode ser o problema do aumento do cortisol, por causa de estresse, por causa de preocupação, por causa de estar ligado o tempo todo a coisas que não deveria estar ligado, né? Então, o fato de você se recostar, ficar bem e tal, também é importante criar seu fim de semana, cuidar da sua mente, ler um bom livro, descansar, porque às vezes é isso, você está estimulando demais, você está estressado, estimulando demais seu organismo. E fazer também a pesquisa dos hormônios para ver se está tudo equilibrado, tem a menopausa, né? que precisa Quando você ver. fala de fadiga hormonal, significa então que o cortisol dela durante o dia está baixo demais e à noite ele sobe. Exatamente. Bagunçou, está na ordem errada. Precisa reequilibrar. Próxima pergunta na tela. Gostaria de saber se quando a criança dorme mal é porque está crescendo. Não. É o contrário, né? Ao contrário, ela dorme mal, ela tem prejuízo do crescimento, inclusive. As crianças que têm, por exemplo, hipertrofia de adenoide, aquela carne esponjosa, entre aspas, que dá atrás do nariz, criança ronca que tem até a apneia, chega até a apneia séria, ela tem o desenvolvimento prejudicado. Tanto que depois que tira essa adenoide, a criança começa a crescer. É bom olhar Exatamente também para tirar a adenoide na época certa, porque depois que passa e não cresceu, não adianta mais. Aí acabou, exatamente. Próxima. Com 36 anos, entrei na menopausa precoce. De lá para cá, sinto insônia, ansiedade, ausência de libido. Qual a relação desses desconfortos com os hormônios? É possível regular essas situações com o uso de alguma medicação? Então, depois que ela entrou em menopausa precocemente, né? 36 anos. Então, tudo isso se justifica. Falta de libido é porque na menopausa também cai a testosterona. O libido na mulher não é só a testosterona, o estrógeno também. Mas na menopausa cai tudo, principalmente a testosterona e a progesterona. Então precisa... Ansiedade, insônia, tá tudo ligado, Tudo ligado. Né? Precisa dar uma olhada, procurar um bom médico. Isso. Estou conversando com um maravilhoso. Doutor Edson Monteiro é maravilhoso mesmo, sabe que tem feito muita diferença na vida, não só na minha, mas de tantos telespectadores, né? Ele contribui demais com a gente, com a nossa saúde, e eu agradeço muito. E agradeço a Deus que você está aqui, depois do susto que você deu aí de saúde, né? Pois é. Casa de Espeto Ferreiro de Pau, já viu isso? Mas você pode ser consultado pelo Dr. Edson Monteiro, inclusive se você estiver longe de São Paulo, porque hoje a gente tem a telemedicina, algo que a pandemia trouxe de bom, né? A gente ter acesso aí através do telefone, a gente tem consultas. O Edson Monteiro, o Dr. Edson Monteiro está no www.ibrace.org, que é o site ibrace.org, e o telefone é o 11 2950 2339, 11 2950 2339. Muito obrigada, doutor. Até quarta. Até quarta. Obrigado. Não é que ele vem aqui não, gente, é que eu vou lá. Ele sabe. Olha só, ele sabe o dia da minha consulta. Isso é demais, não é não? Me fala sério se isso não é uma honra. Vou cuidar do meu sono.